Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz aqui no CV Dentos Cast com o professor André Vilela. Tudo bem? Tudo bem, e você, Fernando? Tudo ótimo. Enorme, tá aqui. Estávamos batendo um papo aqui, tô conhecendo o professor pela primeira vez presencialmente. E a gente já estava falando, periodontista, escritor, a gente vai trazer um pouco dessa questão também. E a tecnologia CV Dentos aqui no seu dia a dia. Então aqui a gente já tem um DS Pro. Como que ela acaba te auxiliando nessas cirurgias? Vamos começar com a tecnologia agora. Bom, Fernando, eu acho que hoje o dentista precisa entender que a tecnologia é um grande aliado na vida do cirurgião dentista, né? Que hoje nós dependemos muito de tecnologia. Então, dentro do universo da odontologia, a gente sempre foi muito resistente a aceitar tecnologias que pudessem, né, nos trazer benefício de alguma forma. E o CV Dentos, em especial, ele entrou na minha vida por conta dos benefícios que tem, né? Ele não é um instrumental cirúrgico, ele não é um aparelho que te auxilia só em cirurgia. Ele é um aparelho tão completo, né, que a gente começou a descobrir alguns outros benefícios que fez com que dentro do nosso ambiente de trabalho, trabalhando com uma odontologia multidisciplinar, a gente pôde ver que ajudava em vários setores ali. Para quem trabalha com restauração, com cirurgia, com cirurgias de pequeno porte. Então, foi um aparelho assim que mudou a minha rotina clínica porque ele facilitou muito a minha vida. Então, acho que a gente busca hoje é isso, né? Facilidade, conforto para o paciente. Então, a tecnologia a gente tem que estar muito aberto para receber. A gente estava falando um pouquinho das gengivoplastias, osteotomia, bisturi elétrico, bisturi convencional. A gente consegue fazer bons trabalhos. Sim, com certeza. Porém, aqui tem algo diferente. E eu queria que você decorresse uma técnica, até para eu faço lá no consultório, faço com o bisturi tradicional. Tem os resultados, mas me traz aqui essa inovação da CV Dentos com o DS Pro. O caso do aumento de coroa clínica, né, da gengivoplastia, né, em especial, é engraçado porque se você colocar hoje no PubMed protocolo de aumento de coroa clínica estético, não existe um protocolo definido por evidência científica. Por quê? Porque tem muitas variações, ainda existem alguns questionamentos que não tem consenso na literatura, como por exemplo, né, você falou, a forma com que você vai fazer uma osteotomia, quanto de osso tem que ser removido, a forma como você vai fazer a gengivectomia, que é o ato de remover o tecido gengival. Então nós temos tantas variações que um protocolo baseado em evidência ainda não está disponível. E quando a gente olha o que a gente tem de disponibilidade na nossa mão, né, de tecnologia, por exemplo, a gente hoje pode fazer a remoção do tecido gengival com bisturi eletrônico. Me dá mais conforto, me dá mais precisão, eu não tenho sangramento, ou seja, eu consigo ainda antecipar alguma manobra restauradora ali que possa ser necessário. E, ao mesmo tempo, mais conforto para o meu paciente, que é o que a gente busca, né? Quanto menos tempo, redução de tempo de tratamento e conforto é o melhor dos mundos. Do ponto de vista de osteotomia, a tecnologia da CV Dentos abriu uma porta muito interessante para esse tipo de cirurgia, que é a possibilidade de você fazer uma osteotomia sem abertura de retalho, uma osteotomia flapless e com segurança, porque hoje você consegue calibrar o seu aparelho para remover somente tecido ósseo, né? Uma potência, né? Um comprimento ali de onda, uma potência específica que não vai agredir a dentina, não tem agressão ao tecido gengival, ou seja, você pode entrar dentro do sulco gengival com ele e você faz a osteotomia com a maior segurança do mundo, né? Então é um aparelho fantástico que agregou muito valor à cirurgia, porque você reduz o tempo de tratamento, diminui o tempo de cicatrização, sem falar no conforto, que o paciente às vezes ele sai de uma cirurgia dessa sem levar nenhuma sutura, né? Então é só benefício que nós temos. Então você está me dizendo que eu pego uma ponta dessa, vamos mais para a prática aqui, e eu trago para dentro do sulco gengival, um exemplo de ponta, e eu consigo com a vibração, com a tecnologia, com essa inovação, não machucar meu tecido mole, eu não vou, porque ele não vai cortar, só vai no osso. Exatamente, ele não vai agredir o tecido gengival e ele tem uma configuração de programação que só vai remover tecido ósseo, que tem uma densidade muito menor do que a da dentina. Então você não corre o risco, por exemplo, se fosse com uma broca, por exemplo, de riscar aquela dentina. O cemento ali. Exatamente, remoção do cemento que está viável ali,
causar uma hipersensibilidade dentinária, que é um desconforto enorme que a gente tinha nesse tipo de cirurgia. Então, eliminamos todos esses problemas com esse tipo de tecnologia. Gengivoplastia flapless. Exatamente. Me conta um pouquinho da sua técnica. Você estava falando de uma técnica que a gente consegue trazer a estética com facetas, com laminados, e fazer já o contorno estético gengival no mesmo momento, dia, no mesmo momento, na mesma hora clínica. Dentro desse protocolo do aumento de coroa clínica, a gente tem dois tipos de variação. Em duas etapas do procedimento, a gente tem variações. O primeiro é a forma com que nós vamos remover o tecido gengival, né, que pode ser com bisturi convencional ou com bisturi eletrônico. E a segunda variação é a forma como nós vamos fazer a osteotomia, abrindo retalho com brocas ou flapless com uma ponta piezoelétrica como essa. Quando nós fazemos a remoção do tecido gengival com bisturi eletrônico, você diminui o tempo de cirurgia e você não tem sangramento nenhum. Só que para isso ser validado, a gente precisaria fazer uma pesquisa, né, um estudo clínico randomizado, controlado, a longo prazo, né, longitudinal, para mostrar se é viável ou não fazer isso. E nós fizemos o primeiro estudo clínico randomizado comparando o bisturi eletrônico com o bisturi convencional, em boca dividida, ou seja, a gente elimina ali o viés da resposta individual de cada paciente, para que a gente pudesse acompanhar o comportamento da margem gengival através de escaneamento, então uma metodologia de acompanhamento que é muito fiel. Muito precisa, e a gente percebeu que bisturi eletrônico e bisturi convencional não tem diferença em termos de agressão tecidual. Então, que é um mito que a gente escutava muito. O bisturi eletrônico ele vai necrosar a margem gengival, vai causar uma alteração pulpar. Nada disso está descrito na literatura. Então a gente pôde provar que eles se comportam da mesma forma. Mas o mais interessante dessa pesquisa, que inclusive foi um achado, foi que a margem gengival, no dia que você corta essa margem gengival, ela tem um processo de cicatrização que pode mudar de posição, mas que depois de 6 meses, que é o tempo médio que a literatura mostra de cicatrização, ela voltou na posição que você deixou no dia que você cortou. Ou seja, se você tirar a gengiva, preparar o dente e fazer um laminado cerâmico, essa margem gengival ela vai sofrer algumas alterações de posicionamento por conta do processo inflamatório, pós-operatório, mas depois ela vai acabar cicatrizando naquele mesmo momento. Isso foi um achado nesse trabalho. Então a gente percebeu que a gente pode antecipar essa etapa da odontologia restauradora fazendo o laminado cerâmico no mesmo dia, já que você está fazendo com um bisturi eletrônico que não provoca sangramento, ou seja, você tem contato visual exatamente de onde vai ser feito o preparo. E é um conceito que nós batizamos de cicatrização proteticamente guiada. Por quê? Porque a margem gengival que está recém-cortada, ela vai cicatrizar em função do término do laminado, não mais em função da junção cimento-esmalte. Então você faz a remoção do tecido gengival com o piezoelétrico, com o bisturi, com o aparelho da CVD, você faz a osteotomia flapless, ou seja, a sua margem gengival ela continua na mesma posição, e você fazendo o preparo e fazendo o laminado no mesmo dia, a tua margem gengival ela vai cicatrizar agora em função do término do laminado. Então isso é possível hoje graças a essas pesquisas. Caramba, bem inovador. Bem interessante. E me conta sobre o teu livro, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre literatura, a importância da leitura, a importância da gente também ler, por exemplo, a bula de um remédio, a instrução do material, que a gente não é comum. Exatamente. O básico tem que ser falado, né? Quando a gente compra um equipamento, é importante a gente ler. E você tem um livro, o primeiro livro em 3D do mundo. Eu quero saber sobre isso. A história do livro foi bem interessante, porque eu trouxe o 3D para a odontologia em 2019, mais ou menos. E quando eu vi essa tecnologia sendo usada na medicina, eu percebi que os professores da medicina, eles conseguiam preencher um gap que era muito grande dentro da área médica, que era mostrar detalhes de um procedimento cirúrgico. E dando aula há muito tempo, há mais de quase 20 anos, dentro da área da implantodontia e da periodontia, eu vi esses gaps com muita frequência. Como é que o implante deveria ser colocado dentro de um alvéolo no posicionamento tridimensional? Onde é que a gente preenchia um gap? Onde é que o enxerto de tecido conjuntivo ia? Tudo isso ficava muito abstrato, olhando uma foto, né? E até um vídeo, inclusive.
E quando eu vi essa tecnologia, eu falei, pô, eu preciso trazer isso para a odontologia. Então eu busquei, né, a empresa que fazia isso para a área médica, trouxemos para a odontologia e fizemos um teste para ver se ia dar certo. E quando nós fizemos o primeiro teste, deu muito certo. No começo a gente achou que talvez não ficaria tão bom porque a boca é uma área muito restrita. E quando eu vi isso na medicina, eu vi uma cirurgia cardíaca onde tinha um peito aberto, né, onde o campo era muito grande, então você tinha condições de enxergar com profundidade várias camadas. Agora a boca é um pouco mais restrita. Mas quando nós fizemos o teste, foi maravilhoso. Então, fizemos o teste e a partir daí nós começamos a gravar uma série de vídeos. Gravei em média 33 vídeos cirúrgicos em 3D. E eu comecei a dar os meus cursos de imersão todos em 3D, onde os alunos acharam espetacular a forma de enxergar o procedimento cirúrgico de uma outra forma, onde não ficava mais dúvida nenhuma. Ou seja, eu não precisava me matar ali para explicar, não, o implante fica num lugar, o enxerto em outro. Achava que era tudo no mesmo lugar, onde vai caber tudo isso. Então a gente conseguiu tapar um gap ali que era muito grande. E aí, quando surgiu o convite para eu escrever esse livro, eu falei, pô, eu preciso dar um jeito de levar esses vídeos 3D para dentro do livro. Foi aí que a gente teve a ideia de reeditar esses filmes em 3D, que hoje no meu curso ele é projetado numa tela e o aluno ele enxerga com óculos de 3D como se fosse num cinema. Uhum. Mas a gente reeditou para que ele pudesse ser visualizado no celular e colocado dentro de um óculos de realidade virtual, e aquele óculos faria a conversão daquele vídeo em 3D. E deu muito certo. Então hoje nós temos aí o primeiro livro 3D do mundo. Como chama teu livro? Chama View, a nova era da periodontia. É um livro que ficou, modéstia à parte, né, muito interessante. Você começou falando aqui no nosso CV Dentos Cast que, infelizmente, na minha opinião, a gente somos artesãos, né? Então o dentista tem, o começo da nossa profissão é essa questão de esse domínio da técnica, dentista é artista, tudo manualmente. Você acredita que, sendo assim, a gente acaba vendo a tecnologia como tipo, cara, não, mas eu sou tão artista que talvez eu não preciso dela. Você acha que agora eu fiz essa ponte? Porque realmente, né, a nossa profissão veio dessa do questão, trabalho manual. Do trabalho manual. Habilidade manual. Isso, precisa ter habilidade. Então a tecnologia, não, eu não preciso disso. Eu sei. Sim, eu acredito que esse hoje ainda seja um problema muito grave, porque o dentista enxerga ainda a tecnologia como talvez um inimigo ali do trabalho manual. E eu acho que não é por esse lado. Eu acho que a tecnologia hoje ela nos ajuda a melhorar a forma de fazer um diagnóstico, fazer os nossos planejamentos e ainda manter a atividade manual, só que hoje planejada de uma forma muito mais precisa. Uhum. Né? Então eu acredito que a tecnologia vem para ajudar nesse sentido, não para substituir um trabalho manual. Né? A gente tem aí algumas vertentes diferentes aí em termos de trabalhos protéticos como as impressoras 3D, que fazem bastante coisa hoje, mas mesmo esse tipo de equipamento, eles vêm para agregar ainda mais o nosso dia a dia clínico, no nosso dia a dia artesanal. Eu acredito que não seja um substituto. É como se fosse a inteligência artificial, Exatamente. Né? Não é ou, né? É uma soma. É agregando a tecnologia no nosso dia a dia. Acredito que a gente vive essa terceira revolução. Com né? certeza. Acredito que... Ontem eu tava numa palestra com o Ricardo Amorim, da Globo News e tal, e ele tava falando um pouquinho que teve a evolução por causa da luz, da invenção da luz. Exatamente. E hoje ele compara, por exemplo, ele não compara com a internet, a IA, ele compara com essa evolução da luz. Ou seja, a gente vai mudar muito, já estamos mudando, né? Só que é um complemento, porque muita gente tem esse medo. Vai roubar empregos, eu não vou mais ter a minha habilidade manual. Só que para a IA trabalhar, a gente precisa dos nossos pensamentos, das nossas missões, né? A gente precisa dar o comando para ela. É a mesma coisa a tecnologia envolvendo equipamentos, né? Cirúrgicos. Você tem que controlar aquilo ali. Sim. E você tem que ter a curva de aprendizado, você tem que ter o conhecimento do procedimento que você vai fazer, porque senão a tecnologia ela não serve para nada. Se você dominar o conhecimento sobre aquilo,
você dominar a técnica e você ter um aparelho ou um dispositivo tecnológico que facilite a execução daquilo, eu não vejo motivo hoje pra gente não agregar isso no nosso dia a dia. Eu tenho uma surpresa aqui, quero fazer no meio do nosso podcast. Eu vou colocar de lado o nosso DS Pro, vou colocar mais pro ladinho aqui, para facilitar o nosso equipamento. E eu vou trazer o nosso Zap Zap da CV Dentos. Você já viu um jogo durante um podcast? Nunca vi. A gente Primeira vai vez. inovar aqui. Espero que você conclua com essa brincadeira. Se tá tudo bem também, se a gente achar que... Eu vou te dar... Você tem filhos? Eu tenho uma filha de 8 anos. Ah, então provavelmente ela já jogou ou conhece algo parecido. Eu vou colocar, se você puder. Então eu entrar tenho na que pegar brincadeira. do dente surge. Exato. Vamos lá. Vamos lá, então vamos começar a nossa brincadeira do CV Dentos Cast. Bora. Zap Zap. Meu é esse aqui, hein? Pode virar. Tem que ser ligeiro, hein? Tá bom, porque essa ponta ela realmente cabe Cabe no DS dente Pro. surge, é. É importante frisar que algumas pontas são feitas para determinados equipamentos. Então, por exemplo, se a gente quer um equipamento mais cirúrgico, que é o intuito do professor André Vilela, eu preciso ter um equipamento que é o DS Pro. Temos 3 equipamentos na CVD, só vou dar um briefing aqui. Temos o Optimus, que é de entrada para endodontistas e clínicos para fazer profilaxia, um investimento muito bom, que já difere muito a nossa profilaxia de uma tradicional. Temos o Clinical, que para prótese dentística, mas ainda não entra na cirurgia, então tem pontas que só cabem no Optimus, pontas que só cabem no Clinical, e tem as pontas cirúrgicas que só cabem no DS Pro. Exatamente. Vou te dar isso, boa, vai lá. E Esse daqui aí? é um Coringa, o Coringa, qualquer um pode bater e é uma carta a mais que pode ficar, então vamos jogar ele para trás, o Coringa Então, vamos lá. é de todos, Tá. vai lá. Oh, Tá bom, tá rápido. Eu vou virar essa aqui, porque é um jogo pra ser rápido. Esse daqui é o troca de... trocamos. Trocamos. É um jogo pra ser rápido, é um zap zap, igual o WhatsApp. Eu acho que essa ponta não cabe no... Ah não, Essa no ponta Clinical, cabe, no essa Clinical ponta cabe. cabe. Olha Essa só, ponta tá bom, cabe. 3x0, 3x0. Vou virar. Tá bom, essa foi pra Clinical. você, 4. Pra virar, Trocamos. ok. Ele é um jogo rápido. Pra a sua filha, acho que já jogou, vai gostar. Já Como chama a jogou. sua filha? Marina. Marina vai gostar. E esse aqui? Esse daqui tô eu. Tô eu? Ou se É, eu tô com- você que tá. Tá, pelo menos uma aqui pra mim, hein? Eu vou virar. Esse aqui Os cabe nos dois. Tá bom. Spray contou os 2. Tá ligeiro. Acho que você já ganhou aqui pelo número de cartas. O Esse ótimo tá ninguém bom. tem. Esse É o é cirúrgico. o seu. Caramba, você tá ligeiro, hein, professor? Esse O Optimus, também. ok. E o Coringa. Coringa. Nossa, foi de... E o nosso Acho que eu presente ganhei, hein? é um spray control, depois você pega com a Mari. É uma brincadeira pra gente Legal. educar os nossos amigos aqui. Vamos falar um pouquinho de qualidade de vida, já que você falou da Marina. 20 e poucos anos de formado, professor? É, tô com 20 anos de formado. Tá. 20 Como anos. que você lida, tá aqui na Zona Oeste, São Paulo? Eu vou ficar com o meu aqui, ó. Ficou bonitinho? Inclusive, se você tá gostando desse conteúdo, se tá relevante, curte. É importante pro nosso canal crescer, subir. Esse podcast é feito pra você. Como que você lida com o tempo? Professor, você tem a clínica, tem a filha, você é pai, empreendedor. Você tem alguma sacada pra me ajudar aí, pra eu levar também pra minha vida, os nossos espectadores também? O que algum lembrete, você fala, putz, fez isso daqui mudou, quando eu fiz isso, melhorou alguns aspectos, mas trazendo nesse âmbito pessoal. Bom, primeira coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar é exatamente o tema dessa nossa discussão aqui. A tecnologia me fez ser mais produtivo em menor tempo. Isso faz com que eu tenha mais tempo para minha família, né? Para mim, a minha maior prioridade hoje é a minha família. Eu sou professor há quase 20 anos, desde quando eu me formei, eu comecei a dar aula muito cedo. E quando a minha filha nasceu, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu trabalhava muito, eu dava aula já em 3 universidades, trabalhava em vários consultórios de colegas fazendo cirurgia. E quando a minha filha nasceu, eu falei, pô, agora é o momento de eu priorizar, de ver qual é a minha prioridade maior. E a prioridade sempre foi ela.
Então, minha filha hoje está com 8 anos de idade, ela é extremamente apegada a mim, E quando ela começou a entender que eu viajava para dar cursos e eu viajo o mundo inteiro, muitas viagens assim, ao longo do ano, são em média de 15 a 20 viagens por ano. Bastante. E ela começou a sentir falta. Então ela começou a pegar muito no meu pé. Falava, pai... Com que idade isso? Com 2 anos de idade. Ela já começou a pegar no meu pé. Então ela falava, pai, você vai viajar quando você volta? Então ela não entendia muito bem ainda o tempo, né? Falava, volto daqui 2 dias, mas um dia que eu ficava longe dela, ela já ficava desesperada. E aí eu comecei a mudar a minha rotina de viagens, de cursos, mais por causa dela. E aí que, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu consegui perceber que eu poderia ser mais produtivo, sobrando muito mais tempo para eu estar junto com ela. Então foi aí que eu percebi que é um grande aliado, não só na minha rotina clínica, mas também facilitou muito a minha vida pessoal. Quem está se formando, uma mensagem mais para recém-formado, eu estou falando assim, 5 anos de formado, a gente fala da periodontia aqui. Sim. Qual que é a importância da pério? A gente sabe que, eu sei que ela é grande, mas mediante ao valor agregado no meu consultório. Eu sei que a pério é indispensável no implante, mas realmente eu consigo prosperar financeiramente sendo especialista de pério? Com certeza. Esse é um tema que eu venho discutindo já com muita intensidade nos últimos 15 anos. A periodontia, na verdade, hoje a gente vive num cenário da odontologia que ele é um cenário completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos. Eu costumo dizer que hoje nós temos um novo protagonista na odontologia, que infelizmente nós temos um novo protagonista, que é a estética. Hoje o nosso paciente ele quer saber se o tratamento vai ficar bonito ou não, antes de saber se vai funcionar. E dentro desse protagonismo da estética, a periodontia ela tem um papel muito grande nesse cenário, porque a periodontia, as bases biológicas da periodontia, ela consegue agregar muito resultado aos nossos tratamentos estéticos. Associando as técnicas de cirurgia plástica periodontal com a odontologia restauradora, por exemplo, o exemplo que nós demos aqui, né? Você conseguir equilibrar as margens gengivais antes de fazer um laminado cerâmico, antes de fazer um planejamento estético funcional. E esse é um outro detalhe importante. A odontologia mudou de uma forma tão brusca que hoje eu posso afirmar aqui para vocês, para todo mundo, com a maior tranquilidade do mundo, quando eu digo que não existe mais odontologia estético-funcional sem a integração das especialidades. Eu costumo dizer que a odontologia deixou de ser uma área separada por especialidades e o protagonismo da odontologia multidisciplinar hoje é muito forte. E eu costumo dizer que a periodontia é a peça-chave para essa integração, porque deveria ser a primeira análise dentro de um planejamento multidisciplinar, por 2 motivos muito simples. O primeiro é a essência do tratamento periodontal, é resgate da saúde bucal. E o segundo motivo é para que a gente possa avaliar as possibilidades de aplicar uma técnica de cirurgia plástica periodontal para equilibrar as margens gengivais dentro de um planejamento estético. Então, hoje, o especialista em periodontia ele tem muito conhecimento para poder agregar nessa fase que a gente vive hoje, do protagonismo da estética e principalmente da odontologia multidisciplinar. Então, sem dúvida nenhuma, dá para conviver muito bem com isso. Dá para conviver bem com isso. A CV Dental está em 7 países. São 10 patentes já. São mais de 100 trabalhos científicos, falando com um pesquisador aqui na minha frente. Essa questão da tecnologia é uma empresa nacional. Sim. São 20 anos de trabalho. O diamante na ponta, ele é feito de uma forma única. A nossa missão é também para os recém-formados ter o contato com esse tipo de tecnologia, que é importante em cursos, sim, em graduações, atualizações. Acho que isso é legal para conhecer, porque muita gente às vezes não entende a questão de uma broca diamantada, que eu vou fazer uma lesão não cariosa, por exemplo, agora entrando na pério novamente, e um piezo que pode me ajudar ali para auxiliar. E hoje a gente vive uma epidemia de lesões não cariosas, bruxismos, que tem essa relação. A pério está inserida aí. Sim, com certeza. Como que eu posso educar meu dentista
de não sair restaurando essas margens gengivais e pensar no enxerto ou indicar, ou às vezes não fazer nada. Às vezes não fazer nada, você acha que é uma boa conduta nessas lesões não cariosas? A gente precisa pontuar duas coisas importantes sobre lesões não cariosas. O primeiro é que existem lesões não cariosas que não têm uma associação com a recessão gengival. Isso depende muito do fenótipo periodontal do paciente. Mas a grande maioria, e o que representa a questão do fenótipo periodontal fino, são 85% da população. As lesões não cariosas, elas estão associadas à recessão gengival. Agora, primeiro ponto. Por que nós devemos sempre recobrir uma recessão e nunca restaurar? Porque quando você restaura uma recessão gengival, você não atinge diretamente a causa daquela recessão, que é uma questão genética de fenótipo fino, porque o que nós precisamos entender é que recessão gengival é o resultado de uma reação inflamatória, que pode ser patológica ou não, então entra aí a parafunção, o bruxismo, o apertamento, estilo de vida, a escovação traumática. E pode ser também de forma patológica, que é o biofilme, a doença, no caso da doença periodontal. Quando você tem uma reação inflamatória, a gengiva ela vai responder com recessão gengival quando o fenótipo do paciente é fino, que representa 85% da população. Então, para que você tenha sucesso na terapia de recobrimento, primeira prioridade, alterar fenótipo. Então, você tem que associar o enxerto de tecido conjuntivo para fazer com que aquela gengiva fina fique mais espessa. Então, quando você associa o enxerto de tecido conjuntivo a esse fenótipo fino, você consegue não só recobrir, mas também fazer com que aquele processo não evolua ao longo do tempo. Então, nós temos já literaturas suficientes mostrando, inclusive algumas revisões temáticas, mostrando que recessões não tratadas, elas vão evoluir ao longo do tempo. Então, não existe mais aquela historinha de que, você tem uma recessão pequenininha, vamos só acompanhar. Você vai acompanhar ela progredir. Então, sempre agir logo no início, porque quanto mais precocemente, melhores são as previsibilidades de sucesso. Então, quando você faz um recobrimento radicular, você altera o fenótipo, você recobre aquela recessão, mas o mais importante, vamos supor que você não recubra aquela recessão por uma limitação biológica, por perda de inserção associada, mas você para o processo, ele não progride mais. E outra coisa importante é que raiz de dente, dentina radicular, não foi feita para ficar exposta ao meio bucal. A dentina, ela sofre a ação dos fluidos creviculares, dos fluidos bucais, da acidez da boca, da saliva, e ela acaba se degradando. Então, acelera o processo de formação das lesões cervicais não cariosas. Então, quando você restaura uma recessão gengival, você não só não está agindo na causa principal, que é o fenótipo fino, como também está causando ali uma agressão naquela superfície radicular ali que poderia estar sendo tratada de uma outra forma. Você tem alguma dica para o dentista comunicar melhor a chamada de um especialista? Então eu estou no meu consultório e eu vejo que há uma necessidade de melhora de fenótipo gengival. Então eu observo, eu queria uma dica prática de tipo, André, o André é meu paciente. Ele é meu pé e meu paciente. André, eu vou chamar um especialista, que é o André Vilela, para te atender, e isso na cabeça do paciente, claro, que vai gerar um custo, mas vai resolver. Nessa comunicação assertiva, vamos pensar 20 anos atrás, o André, e hoje sabendo que sabe, como que eu posso comunicar esse paciente? Como que eu posso ter uma oratória para ele falar, cara, vamos nessa, você me posicionou, eu quero fazer essa cirurgia. Porque eu acredito que é muito a comunicação, né? Muito. Essa indicação. Exatamente. O primeiro passo é o dentista que está fazendo aquele diagnóstico acertar o diagnóstico. Isso é uma coisa que eu falo com muita frequência. Antes de qualquer coisa, nós somos profissionais da área da saúde. Sendo profissional da área da saúde, a gente depende de fazer um bom diagnóstico e um diagnóstico assertivo. Porque você pode ser o melhor cirurgião do mundo. Se você errar o diagnóstico, você já entrou no caminho do fracasso. Então, quando você faz um bom diagnóstico, para você fazer um bom diagnóstico, você precisa só de conhecimento. O conhecimento das áreas que estão envolvidas ali naquele planejamento. Então, quando o dentista ele se atualiza, ele escuta um podcast como esse, ele lê um livro interessante, novo que saiu, ele frequenta os congressos, ele começa a melhorar a bagagem de conhecimento dele a ponto de fazer um diagnóstico de uma área que ele não domina totalmente, e explicar para o paciente o benefício de um profissional especializado poder estar fazendo o tratamento junto com ele, né? E outra coisa,
aquilo que nós falamos, a odontologia hoje ela é multidisciplinar. Então nós não podemos hoje ser super especialistas, dominar todas as áreas. Então a gente precisa focar, mas eu costumo dizer que hoje o dentista que está se formando agora, ele tem uma missão um pouquinho mais difícil do que era na nossa época. Porque hoje o dentista que se forma, ele tem que ter muito conhecimento de praticamente todas as áreas da odontologia. Porque hoje a exigência estética é muito alta, o nível de informação que o paciente recebe é muito grande. Hoje ele chega no consultório já sabendo o que ele precisa fazer, porque ele procura na internet, inteligência artificial, ele coloca os sintomas lá no computador e já meio que dá um pré-diagnóstico para ele. Então ele precisa entender bastante de todas as áreas e focar no que ele é especialista e poder trazer para uma equipe multidisciplinar as outras coisas que aquele paciente precisa fazer. Quer deixar teu arroba? Como que você tá nas redes sociais, professor? Eu tenho uma quantidade legal de seguidores, né? Em torno de, acho que 25, 30 mil seguidores. E eu sou um pouco ativo nas redes sociais porque eu ainda não tenho aquele ritmo que eu de gostaria postagem, de ter. Uma rotina. Mas o que a gente coloca muito lá é bastante material de qualidade. Legal. Bastante Educa, pesquisa, você acaba educando pela rede. Muita coisa interessante lá. O meu arroba, ele é um arroba profissional, então eu dou muita dica clínica, bastante coisa legal lá. E o arroba é arroba André Vilela 1. André _ Vilela 1. Maravilha. Quero te agradecer, obrigado pelas informações. Quero conhecer teu livro, espero que tá fazendo sentido para você. Valeu, professor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal.